capítulo 11, o verso 4. Amém? Êxodo 11, 4. Aleluia. Todo mundo achou? Amém. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirar contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Capítulo 12 de Êxodo. Continuemos. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito. Fala para o seu irmão assim: cordeiro ou cabrito. Fala assim para o seu irmão: não é peixe. Amém. Você vai entender o porquê. Para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha o seu irmão e fala para ele assim: esta é a Páscoa do Senhor. Fala assim: essa é a verdadeira Páscoa. Continuemos, capítulo 12, verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Só até aqui. Amém? Glória. Se assente. Glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Hoje nós vamos entender, vamos aprender qual é o verdadeiro sentido, qual é o significado da Páscoa que a Bíblia diz. Porque hoje em dia, quando se fala de Páscoa, você lembra de quê? Ovo de chocolate. Aqui você ouviu na Bíblia aqui dizendo assim: faça o ovo de chocolate e coma o ovo de chocolate. Você ouviu? Não. A Bíblia não fala de ovo de chocolate. Você ouviu aqui na Bíblia dizendo assim: coma peixe e deixe de comer carne? Você ouviu? Não. Então vamos lá. A palavra Páscoa é de origem grega, que ela foi tirada do verbo. Essa palavra é meio complicada de falar. É passaú, que quer dizer passar além ou passar por cima. Essa palavra que descreve aqui, essa passaú, ela descreve no hebraico a passagem do anjo da morte, que a gente pode ver que aqui, vou contar a história para você. O povo de Israel estava no cativeiro.
Eles eram escravos. Está até passando aí no ministério, na Record, os 10 mandamentos, né? A gente pode ver que eles estavam presos. Aqui no capítulo 12, no verso 40, diz que o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Eles eram escravos durante todo esse período, né? Vivendo ali em situação degradante, situação difícil. E um dia diz a Bíblia que mais atrás que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Deus viu o choro, viu o lamento desse povo, querendo uma libertação. E da mesma forma Deus vê o nosso choro, o nosso lamento, o nosso sofrimento. E quando Ele se levanta em nosso favor, Ele traz a libertação, Ele traz a redenção. Quando Paulo diz: está em Cristo a nova criatura, novas coisas virão. E a gente pode ver aqui que a morte ia passar, porque o texto diz aqui que por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. O Senhor enviou, levantou um libertador. Vamos ver se você está bom de Bíblia. Quem libertou Israel? Moisés, né? Fala assim para o seu irmão: o libertador de Israel foi Moisés. Amém? Foi Moisés. Hoje nós vamos aprender, hoje é uma aula, tá bom? Hoje nós não vamos pregar como de costume, nós vamos ensinar, amém? Para que quando vier a próxima Páscoa, você não cometa o erro de ficar sem comer carne, amém? Coma carne, a Bíblia diz que é para comer carne, amém? Você viu aqui na Bíblia? Qual foi a orientação? Mata um cordeiro cabrito, pega o sangue dele, passa por sobre a porta, e quando eu visitar, o anjo da morte visitar e matar todos os primogênitos, onde houver o sangue, eu não vou entrar. Foi isso que nós lemos, não foi? Pergunta para o seu irmão: você crê que a Bíblia é a verdade de Deus? Amém? Eu creio que a Bíblia foi escrita por Deus, né? Foi homens que escreveram, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus enviou, né, a morte para esse povo. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, que a morte é a última inimiga do homem. E essa última inimiga do homem visitou o povo, né, visitou o faraó. E a gente pode ver que só depois que o anjo da morte passou, que faraó permitiu com que o povo fosse liberto. E a gente pode ver que houve uma diferença. Aqui diz assim: então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então a gente pode ver que a morte não visitou os hebreus, a morte visitou o Egito. Então essa noite marcou a instituição da Páscoa, que seria a primeira festa nacional do povo de Israel. E a gente pode ver por que Deus houve essa instituição. Ela foi instituída para comemorar o acontecimento da redenção de Israel. O que é redenção? Redenção é salvação, redenção é resgate, redenção é libertação, redenção é auxílio. Então a Páscoa, na realidade, para os hebreus, ela marcou um recomeço para os hebreus. Quando a Páscoa aconteceu na vida dos hebreus, o povo foi unido como uma nação. Então quando o Senhor nos liberta da escravidão, é um novo começo, uma nova vida, um novo dia da nossa vida. Então a Páscoa, segundo a Bíblia, marca o recomeço para os hebreus. Começou uma nação a partir da libertação do cativeiro de Faraó. A partir do momento que você aceita Cristo como Senhor, você começa uma nova vida em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Amém? Pergunta do seu irmão: você já nasceu de novo? Amém? Então comemora-se, né, para o povo de Israel, foi instituída por causa da salvação, da libertação. Ou seja, estava começando um ano religioso, o início de um ano religioso. E na Páscoa, se você prestou atenção aqui, a atenção não é voltada para o coelho, a atenção não é voltada para o ovo de Páscoa, a atenção não é voltada para o chocolate. Na Páscoa do povo de Israel, quando o Senhor instituiu, a Bíblia diz que ela volta-se a atenção para o Cordeiro. A Bíblia diz que em João 1,36 que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos ver, nós vamos estudar os elementos que esse texto diz aqui, os elementos da Páscoa. E o primeiro dele é o Cordeiro. Repita comigo:
você vai pôr na sua cabeça que não é peixe, que não é ovo, é cordeiro. Repita comigo, cordeiro. Amém? Cordeiro, na realidade, simboliza Cristo, ou seja, a libertação do pecado. Representava o cordeiro para o povo de Israel, representava o preço da redenção, ou seja, a libertação de Israel do Egito, ou seja, o sacrifício. Então, o cordeiro é um dos principais elementos da Páscoa do Senhor nosso Deus. E quando nós falamos de cordeiro, nós podemos lembrar da pergunta que foi feita em Gênesis 22:7, quando Isaac, você lembra da história de Abraão? Isaac? Jacó não. Abraão, Isaac, é porque os 6 patriarcas, é Abraão, Isaac e Jacó. Mas a gente pode ver que quando o Senhor disse para... Quem era o pai de Isaac? Abraão? Amém? É porque eu esqueci, era só para saber se você estava ligado na fita mesmo. É porque me deu branco aqui. Quando o Senhor pediu para Abraão, pega aquele filho que você tanto esperou, que você tanto amou, que você tanto sonhou com ele, pega ele, sobe ao monte Moriá e sacrifica ali. E a gente pode ver que ele, quando subia ali, ouviu-se uma pergunta do próprio Isaac. Quando ele estava subindo, ele perguntou: onde está o cordeiro? E o cordeiro ali simbolizava Cristo. E a pergunta de Isaac foi respondida por João Batista em João 1,29, que ele diz aqui: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Isaac perguntou: meu pai Abraão, onde está o cordeiro? Porque está aqui a lenha, está aqui a faca, está aqui todos os elementos, mas onde está o cordeiro? Eu fico imaginando o coração do pai Abraão, levando o seu filho para ser sacrificado ali. Então, um dos elementos da Páscoa do Senhor é o cordeiro, que simboliza a libertação do pecado, ou seja, simboliza Cristo Jesus. Quando você ouvir falar de cordeiro, você vai lembrar de Jesus, porque o cordeiro é um dos principais elementos da Páscoa. E se você prestou atenção aqui, abra aí a sua Bíblia, deixe-a aberta no verso do capítulo 12. Deixe a sua Bíblia aberta para que você acompanhe juntamente comigo. O cordeiro, ele teria que ser sem defeito. O verso 5 do capítulo 12 diz assim: um animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então o cordeiro foi escolhido, ele foi examinado. Sabe por quantos dias? 4 dias. Por quê? Para garantir se ele estava nas especificações divinas de Deus. E a gente pode ver que Jesus Cristo, ele preenchia esses requisitos para ser o cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque em Mateus 3, o verso do 1 ao 17, diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele era sem defeito. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quando nós vamos oferecer alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa para Deus, não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que aprender a dar o melhor para o Senhor. Nós temos que aprender a fazer o melhor para o Senhor. E quantas vezes nós fazemos e damos para o Senhor só o que sobra? Fala assim para o seu irmão: Deus não gosta de sobra. Amém? Aqui teria que ser, o cordeiro foi examinado, ele foi escolhido a dedo durante 4 dias, para que ele garantisse que ele estava de acordo com a vontade de Deus. E Jesus Cristo preencheu esses pré-requisitos. E a gente pode ver que quando ele para ser sacrificado, esse cordeiro, ele não foi quebrado, os ossos desse cordeiro. Se você olhar, abra lá comigo em João 19, livro de João 19, verso 36. Achou? João 19, verso 36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado.
E o texto aqui diz, quando eles, na preparação desse cordeiro, estava orientando que quando ele fosse sacrificado, os ossos não seriam quebrados, porque o cordeiro estava simbolizando Cristo, e ele foi assado, foi comido, e a fim de ser mantido inteiro, a gente pode ver que ele não foi cozido em água, ele foi assado, porque os ossos teriam de ser quebrados, e durante o cozimento a carne ia se separar deles. Então os ossos não deveriam ser quebrados, e nem pedaços de carne deveriam ser carregados para fora da casa, porque era importante que esse cordeiro fosse mantido inteiro, porque não era qualquer cordeiro, não era qualquer animal, era uma simbologia de que Cristo viria e seria o resgatador, seria o salvador da humanidade, da mesma forma que aquele animal estava sendo o resgatador e o salvador do povo de Israel, através de Deus, porque ele seria o sangue, na realidade simbolizava Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente pode ver que Jesus não conheceu pecado algum, Jesus não pecou, em Jesus não há pecado, portanto, Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. Então, nós, quando temos que entender, o nosso Deus, Ele quer que você ofereça o melhor para Ele, entender o valor da morte dele. É que eu estava falando com a irmã Sandra ali no fundo, há uma inversão muito grande da palavra de Deus. Hoje nós somos ensinados pela mídia, pela sociedade, a dar muito valor ao nascimento. Você concorda? Quando se comemora o nascimento de Jesus? Natal, dia? Mas a Bíblia não dá ênfase simplesmente ao nascimento. A Bíblia não manda comemorar o nascimento, a Bíblia manda comemorar a morte. Porque através da morte, hoje é ceia, foi através da morte desse Cordeiro perfeito e santo do Senhor que o nosso Deus trouxe salvação a nós. Amém? Então o Cordeiro foi morto. Depois que ele foi morto, o seu sangue foi colocado nas ombreiras da porta onde vivia as famílias israelitas. Repita comigo: o sangue de Jesus tem poder. Repita de novo: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Amém. Fala com o seu irmão de novo: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Você acredita no poder do sangue? Amém. Amém? Eu creio no poder do sangue, e entender que não foi a vida do Cordeiro que salvou o povo, mas sim a morte do Cordeiro. Não foi a vivência dele que salvou o povo, mas foi a morte do Cordeiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso foi necessário Cristo morrer em nosso lugar. Por isso foi necessário derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E foi sua morte na cruz que pagou o preço pela nossa redenção. Sabia que Jesus pagou por você? A Bíblia diz que não foi ouro, não foi prata, mas foi com sangue. Fala assim para o seu irmão: você custou caro. Você custou muito caro, foi o sangue. Foi o sangue de Jesus. Nós acabamos de ouvir a música aqui, né? E o refrão diz assim: você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Então essa história que muitas pessoas dizem aí: eu não valho nada, eu não sou nada, é mentira do diabo. Você tem muito valor, porque se não tivesse valor, o Cristo não teria derramado sangue para remir, para salvar, para libertar, para sarar você. Então nós temos que entender que o nascimento, Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar, ele sofreu julgamento por causa do nosso pecado. Ele substituiu você. Se não fosse Jesus Cristo, hoje nós estaríamos mortos. Jesus Cristo nos substituiu naquele sacrifício da cruz. Você já leu as passagens que falam da morte de Cristo? Quando ele estava sendo levado, logo após o episódio do jardim ali, de Getsemane, ele ali na agonia da morte, ele estava ansioso porque ele sabia que a hora dele estava chegando, era chegada. A gente pôde ver que ele chama alguns discípulos, e ali ele começa a orar, ele se separa para um canto, e ele começa a orar: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
E depois ele começa dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Canabe, avaca, rabassuri, andecovas. O nosso Deus, quando ele foi levado àquela cruz, ele pensava em você. Foi por você, para que você hoje tivesse paz no seu coração. Não foi um peixe, não foi um coelho, não foi um ovo de chocolate. É bom comer chocolate, não é? Uma delícia. Está ali a Isadora que vende chocolate. Se você quiser comprar chocolate, compra, levanta mais, Isadora. Faz o chocolate que eu falo para ela assim: vem visitar minha filha. Ela põe lá um chocolate lindo, maravilhoso. Mas o que eu estou falando aqui é do valor que o Cordeiro tem para nós, porque o nascimento de Cristo, olha essa frase: o nascimento de Cristo trouxe Deus ao homem, a morte de Cristo trouxe o homem a Deus. Isso é profundo, isso é maravilhoso, é muito forte essa frase. A gente pode ver, vou ler de novo: o nascimento de Cristo trouxe Deus ao homem. Ele se fez carne. Sabe por que Jesus fez carne? Sabe por que Jesus se fez carne? Porque ele tinha que sentir o que você está sentindo. Ele tinha que sentir, ele tinha que saber. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ora para Deus e fala assim: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Sabe por que ele passou? Ele veio em carne. A Bíblia diz que ele era homem, mas nele não havia pecado. E a Bíblia diz que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo e morreu uma morte. Sabe qual foi a morte? Morte de cruz. Fala assim para o seu irmão: dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós deturpamos demais os valores hoje em dia. Sabe por quê? Porque esse tipo de mensagem não se ouve um glória a Deus, não se ouve um aleluia. Mas quando se fala de dinheiro, de prosperidade, aleluia, glória a Deus. Pula, fala em língua, chora. Caixão não tem gaveta. Eu tenho pregado aqui que nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos preocupados demais com aquilo que realmente não vai nos levar para o céu. Não vai levar para o céu. Quando você morrer, você vai chegar lá no céu e vai dizer assim: Deus, ó, eu tenho isso e tenho aquilo. Deus vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Deus não quer seu dinheiro. A Bíblia diz a Ageu que minha é o ouro e minha é a prata. Então tudo é de Deus. Então nós podemos ver: o nascimento de Cristo trouxe Deus ao homem, a morte de Cristo trouxe o homem a Deus. Sabe por quê, irmão? Quando nós pecamos, quando nós estávamos afastados de Cristo, sabe o que é Jesus Cristo? Imagina um despenhadeiro de um lado sem ponte e outro despenhadeiro de outro lado sem ponte. Como você vai atravessar para um lado? A cruz de Cristo te liga. Foi a cruz, irmão. É por isso que Jesus, quando os fariseus disseram assim: Senhor, me mostra um sinal. Tem gente que gosta de ficar pedindo sinal, né? Deus, me dá um sinal. Sabe o que Jesus fez? Falou? Ele diz assim: vocês conseguem discernir quando vai chover, quando não vai chover? Sabe qual sinal eu vou dar para vocês? O sinal de Jonas. Quantos dias Jonas ficou no peixe, lá na barriga? Jesus ressuscitou depois de quantos dias? Então nós temos que entender que o nascimento trouxe Jesus a nós, mas a morte nos levou a Ele. É por isso que você tem que valorizar isso aqui, ó. Santa Ceia. Você que não valoriza isso aqui não está sendo bom cristão. Porque esse cerimonial aqui, aos olhos de muitos, pode parecer um pedacinho de pão. Aos olhos de muitos pode parecer um copinho de suco. Mas se você crer e entender o significado da ceia, você não vai olhar a segunda ótica humana. Então nós temos que aprender que redenção
então que o Senhor, que o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, significa salvação, significa resgate, libertação. Então o Senhor, quando Ele disse para os israelitas, para o povo judeu, dizendo assim: olha, eu vou libertar vocês, eu vou enviar um anjo de morte, mas onde houver o sangue, nos umbrais da porta, não vai haver a morte. Amém? Nós falamos do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Pergunta do seu irmão: quem é o Cordeiro? Amém? Cordeiro é Jesus Cristo, sem mancha, sem pecado, sem defeito algum. Nós vamos falar sobre o sangue desse Cordeiro que foi, morto aqui na instituição da Páscoa. O sangue representa a expiação. Para livrar o povo, como eu já disse, para o livramento ser eficaz, era preciso que o sangue fosse colocado nos umbrais da porta. Porque Êxodo 12:13 diz: quando eu ver o sangue, passarei por vós. Tem gente que tem medo de demônio, tem gente que tem medo de macumba, tem crente que tem medo de passar na porta do cemitério, tem crente que tem medo de ficar sozinho no escuro. Deixa eu te dizer, quando o Senhor ver o sangue, pergunta do seu irmão: o sangue de Jesus está sobre você? Amém? Se o sangue de Jesus está sobre você, quando o mal chega, ele dá uma olhadinha e fala: eu não dou conta, ali eu não consigo, ali eu não consigo, ali eu não posso fazer nada. Tem gente que tem medo de inveja, de macumba, de feitiço, de encantamento. Quando ele vê o sangue, ele vai passar. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e eu, nós não somos assim. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Há uma armadura de Efésios 6 que está sobre você. Olha o perigo que o diabo corre quando ele chega perto do crente. Olha o perigo. Ele vai ter que passar pelo sangue, ele vai ter que passar pelos anjos, ele vai ter que passar por muita coisa, e ele não vai dar conta. Então para com essa conversa: o irmão ali está com o olho gordo, deixa o olho gordo dele, porque ele está comendo muito. Aí o olho dele está gordo, e outras coisas está gordo. Por quê? O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, foi um sinal da aliança de Deus, para que Deus não destruísse. Vou ler aqui. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel, mundo e o povo de Deus. Entendam uma coisa: nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz, Marcos 16:15, se eu não me engano: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê vai ser condenado. Ele não disse vai pregar a todos os filhos, ele disse criatura. Como basta isso? Lê João capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos e diz assim: Nicodemos, para você ser salvo, você tem que nascer de novo. Como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aquele que nasce da carne é carne, nasce do Espírito é Espírito. Como eu vou ser salvo? Romanos capítulo 10. Se você conversar com a sua boca e no seu coração você crer, é salvo. Isso prova que nem todos são filhos. Há uma distinção entre filhos e criatura. Aqui o Senhor ia visitar as criaturas. Os filhos foram preservados. Porque o sangue de Jesus era uma aliança, o sangue do Cordeiro era um sinal da aliança, para que Deus não destruísse. O sangue representa expiação. O que é expiação? Significa que Deus dá. Todas as vezes que você recebe o perdão do Senhor, houve uma expiação, que significa Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se arrependem. Fala para o seu irmão: você tem que se arrepender. Fala assim, faz assim para o seu irmão, assim, com todo carinho e respeito. Olha aqui para mim. Faz assim para o seu irmão: ó, Deus está te vendo. Amém? Deus está te vendo. E olha, essa reconciliação requer o sacrifício. Preste atenção nisso aqui. Essa reconciliação requer o sacrifício de alguém em substituição ao pecador,
arrependido. Daí surgiu a expressão bode expiatório. Porque quando o sacerdote queria expiar, que era pedir o perdão de Deus para o povo, ele usava o bode. Mas o nosso Deus não é bode, ele é cordeiro. O bode representa, não precisa nem dizer. Colocava-se ali a mão sobre sobre aquele animal, e era como se os pecados de toda a nação de Israel fosse e ficasse ali sobre aquele animal. Por que isso? Porque a reconciliação requer o sacrifício de alguém em substituição àquele pecador que se arrependeu. E no Antigo Testamento, os substitutos que davam a vida no lugar dos pecadores arrependidos eram os animais. Mas quando Cristo veio, de uma vez por todas, a gente pode ver que eles eram sacrificados no lugar do pecador arrependido. O animal morria no lugar do pecador. Mas Jesus Cristo é chamado na Bíblia de Cordeiro de Deus, porque Ele é o nosso substituto. Ele me substituiu, Ele substituiu você, Ele fez expiação do nosso pecado. Vou ler de novo o que é expiação, porque tem gente que vive no mundo de Bob, né? Eu vou dizer, você está no mundo de Bob? Sabe nem o que é mundo de Bob, né? Tinha um desenho que passava, ele ficava no mundo da imaginação, né? É porque às vezes a gente tem que ficar repetindo, para a pessoa trazer o entendimento da pessoa, para que quando ela sair, a palavra não entrou aquele ditado não aconteça, né? Entrou no ouvido e sai no outro. Então você vai ficar ouvindo até se aprender. Fala para o seu irmão, volta para cá. Amém? Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, Ele é o nosso substituto. Através desse sacrifício, Ele nos reconciliou. Sabe por que tudo isso? Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3. Você conhece a história de Adão e Eva? Você sabia que a Bíblia não diz maçã? Tem muita gente que fala, quando Eva foi lá comer uma maçã. Não fala isso não, só se na sua Bíblia está, na minha não está. Deus disse assim, olha, colocou Adão lá no jardim do Éden, depois fez Eva, e ele disse a ele, olha, vocês podem mexer em tudo, vocês podem fazer o que vocês quiserem com tudo, mas aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal, não mexa. Você já percebeu que nós somos dotados de uma curiosidade ao extremo? Tem até um ditado que a curiosidade matou. A curiosidade matou o gato. Não é verdade? Muitas vezes nós só queremos fazer aquilo que não pode. Não é verdade? Se eu disser para você, nesse arranjo de flor você não mexa. Pode mexer em tudo aqui dentro da igreja, mas aqui você não pode mexer. Não mexe. Não mexe. Já está agoniado para levantar e vir aqui tocar. Eu vi um vídeo de uma menininha. Ela abriu uma caixa de leite condensado, de creme de leite, não sei. E está escrito nas caixas de leite, de creme de leite, está escrito assim, tem até um picotezinho, né, desenhado na caixa, está escrito assim, corte aqui. E ela olha para a caixa, com a tesoura na mão, corte aqui. Eu vou cortar é aqui, abriu o outro lado, cortou do outro lado. Você não manda em mim? Nós somos desse jeito. Muitas vezes Deus fala assim, faz assim. Manda em mim. Meu Deus do céu, eu vou ficar olhando no cavalo culto. Na hora que acabar o culto, eu vou ficar perto desse jarro. Tenho certeza que tem uns que vai dar uma voltinha. O pastor falou que não pode. Pode, você pode trocar, pode, se você quiser, você não pode levar você. Tá bem? Pronto. Você sabia que toda vez que põe uma lei, se você quebra a lei, você pega? Se eu colocasse uma lei aqui na igreja e dissesse assim, não pega. Se pegar, você pegou. Aí tinha. Pastor, esse pastor manda em mim, não. Nem meu pai e minha mãe manda. Amém? Então, Jesus Cristo
teve que ser o nosso substituto, porque o ser humano se afastou de Deus desde a criação, desde o jardim do Éden. Você já percebeu que a criancinha, quando ela nasce, e você já viu que tem pai, a maioria dos pais não ensinam para os filhos coisas erradas, procuram ensinar coisas boas para as crianças. Mas você já viu que tem menino, e se você não tem filho, se você não tem filho, vai ter ainda, você vai pagar a língua. É pagar a língua que fala, né? Por que pagar a língua? Porque quando a gente não tem filho, a gente olha para aquele menino abençoado, aquela menina que bagunça tudo, a gente logo pergunta: cadê a mãe, o pai dessa menina? Espera, você ter filho. Espera. Você vai ver que o seu filho vai dar um baile, você vai falar assim: não faz. E você vira as costas, ele vai lá e faz. Não pega, não come. Você vira as costas, ele vai lá e come. Aí você pensa assim: meu Deus do céu, o que eu fiz com esse menino? É porque tem uma natureza humana nele, que desde a criação do mundo está nele. Ele quer fazer só o que não pode. É por isso que de vez em quando a mamãe e o papai tem que pegar: senta aqui, dá um tapinha na mão, não vai morrer não. Amém? Então, através desse sacrifício, Jesus nos reconciliou. Eu sempre brinco aqui que a gente tem o costume de dizer assim: a pessoa aceitou Jesus, mas na minha opinião foi Jesus que nos aceitou. Concorda comigo? Porque o ruim da história não era Jesus, era eu. Mas se o seu irmão, com todo carinho e respeito, o ruim não era Jesus, não. Amém? Porque Jesus, o Cordeiro, é sem defeito, sem mancha, sem mácula. O que o sangue de Jesus fez por nós? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos permite ter comunhão com o Senhor. Sabe por quê? O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Hebreus 10:19 diz que ele é o novo e vivo caminho. Abre aí para você ver. Hebreus 10:19. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Amém? Vou ler, caso tenha. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Vou ler novamente. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hoje você pode entrar na presença de Deus, a hora que você quiser, aonde você quiser. Você pode ali fechar os seus olhos, dobrar o seu joelho e dizer: Deus, tem misericórdia, me ajuda. Na época do povo de Israel, só o sumo sacerdote adentrava na presença do Senhor, e então o sangue de Jesus permite você ter comunhão com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso nós temos que mudar o nosso linguajar, a nossa maneira de falar. Tem gente que numa situação de perigo vem ali, imagina você está na rodovia ali, vem um carro desgovernado, vem para o seu rumo, cruz credo, morre. Mas se vier um sinal de perigo, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero ver o demônio que toca em você. Ela repete comigo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então você vai mudar o seu modo de falar. Esse negócio de cruz credo da Maria Nossa Senhora não é linguajar do crente, não. Repete comigo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder na minha família. Amém? Não muda sua forma de falar. Tem misericórdia. Amém? E tem coisa que a gente fala que já é tão natural que a gente nem
Presta atenção no que falou. Uma vez eu pegava carona com uma pessoa, não vou falar o que é, porque às vezes vai ferir alguém aqui, né? Porque tem gente que diz que é crente, mas não converteu ainda. Fica às vezes umas coisinhas de antes, né? E eu fui contando, desde quando saímos da igreja até onde ela me deixou. A hora que chegou lá, eu disse assim: fulana, 22 vezes. Ela, 22 o quê, irmão? 22 vezes que você falou tal frase. Na conversa nossa no caminho, ela repetiu a mesma linguajar que ela repetia anteriormente. Repete comigo: Santo Jesus tem poder. Coração está calado, está repreendido. Eu expulso em nome de Jesus. É isso que você tem que falar quando você, amém, vê alguma coisa. Tá bom? Tem gente que não gosta não. O inimigo, o sangue de Jesus nos protege contra o inimigo. O sangue de Jesus nos dá vitória. O sangue de Jesus nos liberta de costumes, vícios e comportamentos indevidos. Isso eu quero ler. 1 Pedro 1, 18 e 19. Isso é a Páscoa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue era o cordeiro. O cordeiro foi morto e derramou sangue. 1, 18 de 1 Pedro. Amém? É só passar umas 4 páginas para frente. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo seu precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não foi com ouro, não foi com prata, que você e eu fomos resgatados da nossa maneira vazia de viver, transmitida por nossos antepassados. Já aconteceu isso com você? Quando você se converteu, aquilo que você achava que era certo, a Bíblia dizia que era errado? Já aconteceu? Aquilo que você achava que podia, a Bíblia dizia que não podia? O nosso Deus nos liberta de costumes. O sangue de Jesus, Ele nos liberta de costumes errôneos, de vícios, de comportamentos que são indevidos. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Eu li uma frase que dizia, volto a repetir: nem tudo que dá certo é certo. Amém? Nem tudo que dá certo é certo. Cuidado, hein? Às vezes você está dizendo assim: nossa, estou na vontade de Deus. Nem tudo que dá certo é certo. Posso tudo, mas nem tudo. Aí, pastor, se eu posso tudo, como nem tudo? Todas as coisas são listas, mas nem toda me convém. Vamos falar dos pães asmos, porque o texto diz aqui que eles seriam em Êxodo 12, naquela mesma noite, verso 39. Êxodo 12, verso 39. Não, verso 8. Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Aqui fala dos pães asmos. O que é pães asmos? Era o pão sem fermento. Devia ser uma maravilha, né? Pão sem fermento. Por que sem fermento? Não havia tempo para deixar o pão crescer. Você concorda comigo que ele estava fugindo? Porque aqui o texto diz aqui: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então eles não tinham tempo de fazer o pão, pôr o pão lá, esperar o fermento fazê-lo crescer. Você já viu aquele versículo que diz assim, ó: um pouco de fermento leveda toda a massa? A Bíblia diz isso. Esse versículo a gente, muitas pessoas usam, né, para dar um puxão de orelha, o fofoqueiro, que conversa demais, que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Eu sempre falo aqui: sem lenha o fogo vai apagar. Aqui a gente pode ver que os pães asmos, eles eram sem fermento por 2 motivos. Não tinha tempo para deixar o pão crescer, e o segundo,
Para os judeus, o fermento era um símbolo de impureza, era um símbolo de pecado. Então, durante uma semana depois da Páscoa, eles deveriam comer pães asmos. Para quê? Para remover qualquer resquício de fermento da casa. Esses 7 dias de pães asmos que eles comeram nos ensinam que o povo de Israel não levou contaminação do Egito. Isso é muito importante. Vou abrir parênteses aqui. Volto a repetir. Tem gente que se converte, obviamente há um processo de transformação, lento, demorado, né? Demora-se algum tempo, há um processo, nós temos que aceitar, entender, compreender esse processo. Uma pessoa que se converte, ela vai ter que passar por esse processo, porque ela estava acostumada com hábitos errados, com coisas que não agradam a palavra de Deus. Mas o que está acontecendo é que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador e queremos continuar sendo a mesma pessoa. Nós queremos continuar praticando os mesmos hábitos. Eles comeram na realidade esses pães asmos durante 7 dias, como simbolismo de que eles não levaram contaminação do Egito. Eu li uma frase que dizia assim: foi necessário uma noite para libertar o povo de Israel. Uma noite, né? Uma noite Deus fez o que tinha que fazer, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. Sabe por quê? Se você é leitor da Bíblia, todas as vezes que o povo começava a murmurar contra Moisés, contra os líderes de Israel, eles diziam assim: era melhor nós voltar para o Egito, era melhor nós termos morrido no Egito, era melhor nós termos morrido no deserto. O Egito era melhor, porque no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos pepino, nós tínhamos comida, e eles preferiram olhar para trás, para o Egito. Então nós temos que aprender que o nosso Deus, os pães asmos, é símbolo da sinceridade, é símbolo da aliança do povo para com Deus, de que o povo ia guardar a lei. Os pães asmos simbolizam a pureza. Os pães asmos simbolizam a nossa comunhão com Cristo, que não pode haver impureza, porque o fermento no pão era simbolismo de impureza. Então nós temos que entender que a ausência do fermento simboliza a santidade. Fala assim: seu irmão, você tem que ser santo, irmão. Amém? Não vai nos padrões do mundo, não. Não vai nos padrões da santidade do mundo, não. Porque hoje, se você for ver nos noticiários, na televisão, nas internet, tem muita coisa que vai te afastar de Deus. Pergunta para o seu irmão: quem que está te afastando de Deus? Só não responda. E entender também, queridos, que o fermento é símbolo de pecado. Sabe por quê? O pecado é igual o fermento. O fermento, ele trabalha silenciosamente, secretamente, ele se espalha. Assim é o pecado. Por isso que Deus diz: vocês vão comer pão sem fermento, porque o pecado trabalha silenciosamente, secretamente, e ele polui, e ele faz com que a massa cresça. Eu disse aqui esses dias atrás que o diabo, ele não vai aparecer como Hollywood, os filmes de Hollywood, né? Mostra que ele é, né? Com aquelas fantasias, que muitos se fantasiam nessas festas mundanas, né? Tem gente que tem o descabimento de se vestir de diabo, né? Quando ela se veste de diabo, ela está dizendo: eu sou o diabo, eu sou o filho do diabo, eu sou a representação do diabo, está no lado da minha vida. Amém? Então, nós temos que entender que o fermento é simbolismo do pecado. O pecado, como eu disse, o diabo não vai aparecer de tridente, né? Com um chifrinho. Ele vai aparecer aquilo que a gente gosta. Fala assim para o seu irmão: vigia. Amém? Sabe por quê? A Bíblia diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
A gente tem o costume de dizer aquele versículo assim, orai e vigiai, né? Mas é ao contrário, vigiai e orai. Então eu vigio primeiro. O que você entende por vigiar? Opa, vai fazer mal. Opa, estou indo embora. Opa, Paulo disse, foge da prostituição. Opa, vigiar isso, é ficar alerta, ficar atento. Agora tem crente que é bobo. Tem crente que ele é tão tapado, tão sonso, me perdão pelo jeito de dizer que ele... O quê? É igual eu vi num carro um dia, um cotô, um povô. Estava escrito assim, um cotô, um povô, está mais perdido que segue tiroteio. Não conhece nada de Bíblia. Aí ele e o pecado, o diabo diz a Bíblia, que ele ruge como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Aí o crente não ora, não vigia, não lê Bíblia, só anda com quem não presta, só fala que não presta, e o diabo, opa, esse aí é presa fácil. Esse aí o diabo nem preocupa, ele vai preocupar com aquele que está se esforçando. Então vigia, fique esperto. A Bíblia diz em Abacuque que Deus mandou Abacuque ficar na torre de vigia. O Atalaia em Ezequiel 33, ele ficava numa torre de vigia. Ficava prestando atenção. Se o inimigo viesse e ele não avisasse o povo que estava na cidade, Deus ia cobrar o sangue dele. Aí tem crente que fica, isso eu posso, tem nada não, ninguém está vendo. Não, todo mundo está fazendo. Não, mãe, o filho do fulano foi, por que eu não posso? Aí vem o diabo com aquelas mentirinhas assim. Você merece, pai, você sofreu tanto, você trabalhou tanto. O que é isso? Aí não vai fazer mal para você não, é como um fermento, irmão. Começa silenciosamente, vai se espalhando e vai fazendo a massa crescer. Eu aprendi que pecado é igual a bola de neve. Já viu aqueles desenhos? A bolinha de neve, nem sei se isso acontece, acho que é só nos desenhos mesmo, né? Faz a bolinha de neve lá e joga ela lá do alto. A hora que chega lá embaixo, ela está enorme. Então, assim é o fermento. Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Ou seja, um pouquinho de pecado vai levedar toda a massa. Um pouquinho de pecado vai te afastar do Senhor nosso Deus. Então nós temos que aprender a viver afastados. Os pães asmos simbolizam, sem fermento, sem impureza. É a sua vida de santidade, é a sua vida de compromisso com Deus. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Nessa, perdão pelo que eu vou dizer agora, nessa hipocrisia que se vive hoje. Hoje eu não como carne porque a semana é santa. Aí deixa de comer carne um dia, continuou pensando, continuou? Está pecando no pensamento. Aí deixa de comer carne hoje, amanhã volta para o pecado. É a mesma coisa, o cristão vem aqui, toma ceia, e amanhã volta para o pecado. Está errado. Eu vim aqui, tomei ceia, dei valor à ceia, mas quando o pecado vier, eu sou pão asmo. Fala para o seu irmão, eu sou pão asmo. Sem fermento, sem pecado. Amém? Aleluia. É para você virar para o seu irmão e falar assim, eu sou um pão. Sou lindo, não é esse pão aí que você vai estourar. Amém? É sem pecado. Amém? É você ser uma pessoa que se dedica à santidade. O que é santidade? É você se afastar daquilo que te afasta de Deus. Isso é Páscoa. Amém? Ervas amargas significa, aqui diz aqui, vou voltar aqui e já termino, tenho que fazer a ceia, né? Ervas amargas e pão sem fermento. Eu falei do pão asmo, que é o pão sem fermento, quero falar das ervas amargas. Isso estava simbolizando. Eles tinham que comer essa erva amarga, quase não sai, para eles lembrarem dos anos de escravidão que eles passaram, 430 anos nas mãos de Faraó, e simbolizava também a dor que Cristo ia passar. Hoje nós, todas as vezes que
vezes nós celebramos a ceia, nós relembramos o grande feito que o Cordeiro de Deus fez por nós. Amém? Deu para entender o que é a amarga? Você vai esperar um pouquinho aí. A Páscoa nos dias de hoje, ela foi instituída como está hoje pelo Concílio de Niceia em 325 depois de Cristo. É uma festa anual da Igreja Católica Romana que comemora a ressurreição de Cristo. E os símbolos são o coelho. Substituíram o cordeiro pelo coelho como símbolo de fecundidade, porque o coelho, ele chega a produzir aproximadamente 110 filhotes por ano. Isso apareceu, essa instituição do coelho. E é interessante, é uma coisa, perdão pelo que eu vou dizer, é só parar para pensar. Coelho bota ovo? Bota ovo, coelho? Não? Para para pensar, irmão. Para o seu irmão, pensa. Amém? Dizem que ele representa a morte e ressurreição de Cristo, pelo fato de que alguns que habitam em lugares frios e nevados hibernam e só saem da caverna quando chega a primavera. Nós sabemos que não podemos aceitar essa aberração, pois a Bíblia, em toda a Bíblia, encontramos o cordeiro e não o coelho como símbolo de Cristo. Não é o coelho que é o símbolo de Cristo, é o cordeiro. O ovo, para muitos o ovo significa o começo, origem de tudo, porque quando ele é incubado, sai dele vida, porque eles querem dizer que nele está contida a vida. Em Cristo, porém, não está contida a vida, ele é a própria vida. Ele é a própria vida. O ovo está contido a vida, mas Jesus Cristo é a vida. Então a gente pode ver o peixe. Dizem que é símbolo de cristianismo. Dizem que no passado, quando os cristãos se reuniam, faziam desenho de um peixe. Na Semana Santa não comem carne por causa do corpo de Cristo. Substituíram a carne por peixe, mas na Páscoa judaica eles comeram carne. Quem está errado? Não responde para mim não. É a Bíblia. No começo do culto todos disseram que creem na palavra de Deus. Então substituíram a carne por peixe, mas na Páscoa judaica comiam cordeiro. Então, irmão, eu não quero ir contra o que você foi ensinado, você aprendeu não. Mas a minha Bíblia diz que é cordeiro, não coelho e nem peixe.